Bom dia, meus queridos alunos. Vamos para mais um dia de atividades. Hoje, quinta-feira, nós iremos ter aula de Ciência das Religiões e também de Música. Então, vamos começar pela aula de Ciência das Religiões. Como nós vimos durante o começo dessa semana e vocês observaram nas atividades, nós estamos tratando também da Semana do Meio Ambiente, né? O dia mesmo vai ser dia 5 de junho, sexta-feira. Então, nós estamos fazendo atividades relacionadas ao meio ambiente, né? A preservação do meio ambiente. Ontem nós falamos na aula de ciência sobre a água, né? E seus estados físicos. Então, hoje nós vamos falar também sobre a importância desse recurso natural para nós, seres vivos, certo? Então, peguem a folhinha de vocês, né? Façam a leitura do texto sobre a água, a importância, né? A quantidade de água que é encontrada no planeta, né? Tanto água salgada como água doce e a água das geleiras. Então, nós vamos falar isso aqui nessa aula de hoje. Então, acompanhem aí a explicação. Então, nós já vimos e já sabemos qual é a importância da água, desse recurso natural para a nossa vida. A maioria dos seres vivos necessita da água doce para sobreviver, mas a maior parte se encontra, né? A maior parte dessas águas se encontram nos oceanos e mares, né? Então, aí no textinho de vocês eu coloquei um esquema, né, de como está dividida a água no planeta, né? Água doce, água salgada e também a água que é encontrada nas geleiras, não é isso? Então, tem essa divisão aí. Eu já falei várias vezes nas outras aulas, né, que a água, a maior parte do planeta, ela é composta por água, né? Então, essa água, a maior parte dela é água salgada. É uma água que não pode ser consumida pelo ser humano, né? Como para beber, né? Para tomar banho, para fazer comida, né? Alimentos. Então, é uma água que o ser humano não pode utilizar, né? Não da forma que nós utilizamos a água doce, né? Isso. Então, como a maior porção, né, de água é de água salgada, então uma pequena parte é de água doce, que pode ser consumida por nós seres vivos, né? E outra pequena parte se encontra justamente nas geleiras, como vocês estão vendo aí no esquema. No nosso corpo também é composto por água, né? Para quem não sabia, vocês sabiam que o nosso corpo também tem água? Tem sim, né? Então 70% do nosso corpo é composto por água também, né? É tanto que nós devemos beber diariamente, né, por dia, 1,5 litro de água. Sei que às vezes é impossível para algumas pessoas consumirem essa água, beberem essa água, mas é o correto, né? Consumir 1 litro, pelo menos 1,5 litro todos os dias, né, de água, porque para o nosso organismo funcionar bem, nós precisamos beber água, né? Ter esse recurso na nossa vida. Outra parte da água também é encontrada em alguns alimentos, né? Esses alimentos também em algumas frutas. Então, nós encontramos também uma quantidade de água. Então, dá para sabermos a importância, como é importante a água na nossa vida, não é? Já pensou a água, se um dia chegar a faltar, como seria a nossa vida? Vocês já pararam para imaginar? Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem um dos maiores rios do mundo, que é o Rio Amazonas. Nós até já falamos também, quando nós estudamos geografia, né? Nas bacias hidrográficas. Então, o Rio Amazonas, ele é o maior do mundo. E nós vemos a floresta, hoje, a floresta amazônica totalmente devastada, né? Queimada, a maior parte dessa floresta. Também as águas poluídas, né? Porque lá na Amazônia tem uma das maiores quedas de água também. Então, são compostos de rios, de vários rios. E também esses rios que beneficiam a população que lá vive, né? Que vivem também, a população ribeirinha que mora
próximo a esses rios, à margem desses rios. Então o homem desmata, o homem queima, o homem derruba árvores e o homem polui, né? Então ele polui as águas dos rios, né? Quando vai construir também as usinas, quando vai construir alguma indústria perto, né, do local, onde tem as nascentes dos rios. Então isso prejudica bastante, né, as pessoas que vivem por lá. Então você deve imaginar, né, como o rio Amazonas é o maior do mundo, né, então já imaginou tanto de água, né? Então a gente pensa, não deveria faltar água nunca, né? Mas infelizmente hoje nós enfrentamos grandes problemas com a falta de água, não só com a falta de água, como também a poluição dessas águas. Essa quantidade de água, né, que é consumida por cidadãos, né, e a gente vê que várias pessoas habitam, né, vivem no mundo, várias pessoas nascem, né, vão nascendo e assim vai tendo mais pessoas no mundo, várias cidades vão sendo construídas e o consumo acaba sendo maior dessa água, mas nem todas as pessoas têm aquele consumo consciente, né, como algumas pessoas têm. A minoria dessas pessoas tem essa consciência. Então são vários fatores, né? A poluição das águas, né? A falta de tratamento dos esgotos, né? O lixo que é depositado nos rios, diretamente nos rios. E também um grande fator que é o aquecimento global, como nós já falamos nas outras aulas. Nós já falamos sobre esse aquecimento global, como ele atinge o nosso planeta de alguma forma, né? Então, pelo desmatamento, pelas queimadas, né? O desmatamento ele é um caso muito sério, porque ele vai devastar florestas, então vai criar desertos. Já imaginou como seria, né, o mundo sem as florestas, o Brasil sem as florestas, né? Aquele deserto sem água, sem plantas. Então, como seria a nossa vida? Então, a reciclagem da água é uma grande saída, né? Mas precisa de investimento do governo, né? Despoluir os rios é possível sim, mas também é um investimento muito alto, né? Então, precisa que o governo também se sensibilize com essa situação, né? É muito importante que nós evitemos desperdício de água, principalmente desse pouquíssima parte de água doce que existe no mundo, né? Evitar o desperdício. Então tem vários meios, né, de evitar esses desperdícios de água em várias atitudes do nosso dia a dia, por exemplo, né? Então, em pequenas atitudes que nós tivermos no nosso dia a dia, nós podemos combater essa falta de água, né? Que chegue um dia a faltar. Segundo pesquisas, né? Em todo o mundo, as mudanças climáticas, elas serão responsáveis por 20% da falta de água no mundo, né? Segundo pesquisadores aí. Então, é melhor que a gente comece a não desperdiçar a água, né, em pequenas atitudes dentro da nossa própria casa, né? Isso, não jogar lixo nas ruas, cuidar da nossa vida, né? Porque a água é vida, né? Então nós temos que preservar a nossa vida. A atividade de vocês, que vocês irão fazer, é sobre também a questão do meio ambiente, sobre a água, né? Então vocês vão olhar lá na folhinha, né, depois de ler o texto, vão fazer um mini cartaz. Esse mini cartaz pode ser feito até em folhas de ofício, né? Você pode emendar 2 folhas de ofício para fazer um cartaz, né, de tamanho retangular, e fazer o seu cartaz com algumas atitudes que devemos ter no nosso dia a dia para que não desperdiçamos a água, certo? Então você vai
seguir as orientações lá para fazer a sua atividade, certo? Então essa foi a aula de hoje, a importância da água na nossa vida, desse recurso natural. Nós, enquanto cidadãos planetários, né, temos que preservar a nossa vida, né, e cuidar da nossa vida e dos nossos recursos naturais. Então, até a próxima aula. Beijos!